Vou colocar para gravar que eu não havia colocado. Então, vai estar no referencial Sirgas 2000. A base é um ponto de coordenadas conhecidas que vai estar em relação ao referencial. Então, a base é um receptor que você instala, né? E o hover é o outro receptor onde você vai posicionar o seu receptor num ponto que você não conhece as coordenadas. Então, que é um ponto de coordenadas desconhecidas. Que o objetivo do posicionamento relativo é esse. É a gente determinar coordenadas desses pontos, georreferenciar, né? A partir de um ponto de coordenadas que eu conheço já, previamente. A partir de um marco geodésico, enfim. Eu tenho um conhecimento. E o hover, que é a estação hover, né, o móvel, né, eu vou posicionar ela num ponto que eu não conheço as coordenadas. Aonde tem essa aplicação? Por exemplo, eu quero fazer o georreferenciamento, ou seja, eu quero determinar as coordenadas de uma propriedade rural, por exemplo, né, os limites dessa propriedade aqui, ó. Vou colocar aqui os pontos limites dela, que definem ela, né? Esses pontos limites, os limítrofes, né, da minha propriedade, né, eu tenho que determinar ele, para poder, inclusive, depois calcular a área, etc. E aí, claro, muitas vezes esses pontos são pontos de coordenadas que eu não conheço. Então, nesses pontos que eu vou estacionar o meu receptor hover, né? E a base vai estar em algum ponto aí, enfim, dentro, fora da propriedade, mas enfim. E vai servir, né? Vou fazer um triângulozinho assim, ó, para lembrar que esse é o símbolo. Esse símbolo aqui é de coordenadas conhecidas, ou base, ou ponto de controle, ou estação de referência, como a gente colocou o nome aqui, né? É a partir dele, claro, que eu vou usar para o quê? Para poder determinar as coordenadas desse ponto aqui, desse ponto aqui e desse ponto aqui. Tá? Então, todas as suas coordenadas vai ficar em relação ao ponto de coordenadas conhecidas em relação ao referencial. Por isso que é muito bom conhecer o descritivo da estação base, da estação de referência, do ponto de controle. Como eu mostrei na aula passada para vocês, né? As estações passivas. Ou pode ser uma estação ativa, ou seja, faz parte da rede brasileira de monitoramento contínuo, que coleta dados continuamente em GNSS e disponibiliza isso para o público, né? O IBGE faz isso. Tem esses dados que nós vamos trabalhar aqui, inclusive, com eles. Tá bom? Então, lembrando, o posicionamento relativo vai envolver pelo menos, né, 2 receptores que vão estar coletando dados simultaneamente. E aí, o que é usado no posicionamento relativo? É pseudodistância? É fase da onda portadora? Originalmente, ou seja, são elas ali, igual o PPP? O PPP você usa, de fato, as observáveis originais, sem mexer com elas ali. Claro que você pode fazer aquela combinação ion-free, combinação entre as frequências, para remover o efeito da ionosfera, mas no PPP a gente não faz diferença entre elas, né? Não tem isso. No posicionamento relativo, sim. A observável que nós usamos aqui, ou seja, a nossa observação para os cálculos que nós usamos aqui, eu já falei isso para vocês, é o chamado de duplas diferenças. Vou chamar de DD aqui, para lembrar que é duplas diferenças. Que é fazer a diferença entre a pseudodistância observada aqui na base com determinado satélite lá, um satélite lá S qualquer, né? Você mediu aqui a distância, tem essa pseudodistância. Essa distância é uma distância, pessoal. É uma distância. É como se fosse uma distância aqui, já viu isso? O rover também está medindo lá, né? Simultaneamente. Aí eu tenho outro satélite, né? Mais um outro aqui, vou chamar de, sei lá, S1 aqui e S2. Claro, pode ser GPS, GLONASS, Galileu, enfim. E aí coletando dado também simultaneamente desse satélite aqui. Aí eu mostrei para vocês lá na aula de ionosfera que a gente faz o quê? Pega essa pseudodistância observada da base com esse satélite 1, pega a pseudodistância do rover para esse mesmo satélite, um menos o outro. É esse vetor menos esse vetor, mesma ideia, né? Aí qual que é a resultante? Esse vetorzinho aqui. Daí tem o satélite 2. Esse vetor menos esse vetor. Aí, resultante é esse daqui. Faz a diferença entre as duas diferenças que eu acabei de falar. Você tem as duplas diferenças. Você acaba removendo erros. Erro do relógio do receptor e erro do relógio do satélite. E se os efeitos da ionosfera forem correlacionados, ou seja, o efeito da ionosfera que é parecido com esse daqui, acaba minimizando o efeito aí devido à atmosfera, enfim. Todos os efeitos que tem são os mesmos efeitos nas duas estações aqui.
certo? Então, a observável que nós usamos no processamento relativo é a diferença entre as observáveis, é a diferenciação entre elas. E que a gente acaba removendo o erro sistemático aí, removendo alguns erros sistemáticos, né? E qual que é o resultado do processamento desse tipo de posicionamento? O resultado é essa linha aqui, né? Essa linha aqui que é basicamente, claro, é uma linha imaginária, né, pessoal? É uma linha ligando a base com o rover, que é uma distância, que é chamada de linha base. Então, o que é a linha base? É a distância entre a base e o rover, distância inclinada, né? Vocês podem imaginar que é a distância inclinada ali, beleza? E aí, claro, se a gente conhece a distância, se a gente conhece as coordenadas da base, a gente consegue determinar as coordenadas do rover. Por quê? Isso aqui é como se fosse assim, ó, eu tenho um ponto, igual aqui, ó. Eu tenho um ponto de coordenadas conhecidas, vou desenhar aqui embaixo, eu tenho um ponto de coordenadas conhecidas, um triângulozinho aqui, né, ligando lá com o rover. Então, lembrando que isso aqui é a base, esse aqui é o rover. Aqui eu tenho coordenadas x, y e z. Certo? E aí eu tenho essa distância. Claro que a distância, como é a distância euclidiana, é uma distância tridimensional, porque eu tenho a distância na direção x, na direção y, na direção z. Tem que imaginar, pessoal, que o GPS é... Bom, vou tentar desenhar 3D aqui, ó. Da mesma forma aqui, ó, vou desenhar aqui, ó. Imaginar que agora eu tô assim, ó, centrado aqui na base, tá? Bom? Então aqui é minha, ó, z, y e x, e aqui é a base, ó. Aqui é a base. Certo? E o rover tá aqui para ser determinado. E aí, claro, o que eu tenho aqui, ó? Da base até o rover, eu tenho essa distância aqui, ó, essa distância aqui que é chamada de linha base. E eu tenho as componentes dessa linha base. Eu posso decompor aqui, ó, em 3 componentes, ó, no 3D aqui, ó. Não sei se dá para enxergar o 3D aí que vocês estão conseguindo enxergar. Mas você tem aqui um ΔZ, tá vendo? Tem um ΔY e tem um ΔX aqui, ó. Um ΔX, um ΔY e um ΔZ, né? Se eu conheço o XYZ aqui, ó, da base, eu acho o X do rover. Por quê? O que vai ser o X do rover? O que vai ser o X do rover? O X do rover vai ser quem? Vai ser o X da base mais a distância da base do rover na direção X, que é o ΔX. É a componente da linha base. Quem que vai ser o Y do rover? Vai ser o Y da base mais o ΔY da base. ΔY da base rover. Quem que vai ser o Z do rover? Vai ser o Z da base mais o ΔZ base rover, né? Vou colocar aqui, ó. Base rover, porque é uma distância, né? Na direção x, claro, se você pegar ΔX² mais ΔY² mais ΔZ², Pitágoras, né? ΔY mais ΔX mais ΔZ² te dá a distância base rover. Ok? Então, veja só. Eu preciso conhecer, então no posicionamento relativo, eu preciso conhecer as coordenadas da base, tá aqui, certo? E preciso conhecer quanto que vale essa distância, essa linha base. E isso daqui, pessoal, vem da onde? Da onde vem isso? Professor, como que eu vou determinar esse ΔX, ΔY, ΔZ? Como que eu vou determinar essa linha base aqui? Aí que vem a ideia do posicionamento relativo. Eu tenho que processar meus dados. O que é processar os dados? Eu tenho que ter dados aqui de pseudodistância e fase, medido na base. Pseudodistância e fase. Eu vou ter lá formar as duplas diferença, né? Pelo menos 2 satélites para formar uma dupla diferença, né? A partir de 2 satélites eu formo uma dupla, né? Diferença. E aí, a partir dessa dupla diferença, eu vou processar os dados. O que é processar? É um tipo de ajustamento. E aí eu vou ter que determinar quem é minha incógnita no relativo. É exatamente isso daqui, ó, no processamento. Então, isso aqui vai vir da onde? Do processamento. E aonde nós vamos fazer esse processamento dos dados aqui? A gente não vai fazer na mão, tá? A gente vai usar o software para isso. Claro que daria para implementar, tá bom, pessoal? Mas a gente não vai implementar não, porque não dá tempo, é graduação. Vocês têm que entender o processo, o passo a passo aqui. Então, isso daqui vai vir do processamento dos dados.
Isso daqui, o X, Y e o Z da base, isso aqui vem é conhecido. Isso aqui é conhecido a partir do descritivo da estação, como vocês já viram. Isso aqui é um ponto de coordenadas que é conhecido. Ou é previamente conhecido, ou vai ser posteriormente, pode ser estabelecido posteriormente, como a gente pode ver lá no RTK depois, eu posso falar para vocês. Mas, de qualquer forma, vai ser um ponto que tem coordenadas conhecidas aqui. E aqui é um ponto que eu não conheço as coordenadas. Tá? Aqui é um ponto que eu já não conheço as coordenadas aqui. Tá bom? É desconhecido aqui. E que vai determinar no processamento? No processamento, a gente vai obter isso daqui. Professor, não obtive as coordenadas ainda. Sim, aí... Bom, X do receptor, Y do receptor, Z do receptor, quem que vai ser? Para uma única linha base, ligando os dois base e rover aqui, é simples, né? Um modelo matemático aqui, né? O X do receptor, Y do receptor, Z do receptor é X da base, mais as componentes vão vir do processamento. Então, pessoal, em termos práticos, o cara vai para campo... Vocês estão me escutando aí, né, pessoal? Espero que estejam, né? O cara vai para campo, ele vai obter aqui, ó, vai coletar os dados aqui, ó. E seu distância e fase, vai registrar os dados, vai gravar os dados. Só que simultaneamente vai ter que estar um outro receptor coletando os dados, né, onde você quer determinar as coordenadas simultaneamente em relação com a base. E aí há configurações aqui, taxa de coleta, né? Algo importante para configurar no receptor é chamado de máscara de elevação. O que é máscara de elevação, pessoal? Acho que eu já falei aqui, hein? O que é máscara de elevação? O receptor, quando você instala aqui, bom, receptor é integrado com a antena, né, pessoal? Quando eu falar receptor aqui, já subentende que eu estou falando dos dois, né? Então, o nosso receptorzinho lá, que tem seu painel, seus botãozinhos lá, enfim, né, com a sua antena lá, enfim, né? E aí, o que acontece, né? A visibilidade dele, de satélites, você coloca ele... o equipamento aqui vai estar nivelado, tá? Nivelado em relação aqui, tá nivelado, bonitinho. Tá? Então, ele tá nivelado aqui, ó. 90 graus, tá bonitinho. E aí, bom, o que está no horizonte dele aqui, do observador, ou do receptor, no caso aqui no horizonte dele, né? A gente fala que a gente está com um ângulo de elevação, uma máscara de elevação. Se a gente colocar 0 graus, significa que todos os satélites que estiverem... bom, eu coloquei muito embaixo aqui a figura, pessoal. Deixa eu fazer uma figura melhor aqui, senão não vai dar para desenhar os satélites, né? Deixa eu trazer isso aqui para baixo para ficar melhor aqui, ó. Bom, então eu tenho lá meu receptorzinho lá, com os botõezinhos dele, né? Enfim, painel, enfim. E aqui a antena. Opa. E aqui ele perfeitamente aqui nivelado, bonitinho. Mediu a altura da antena, lembrando que tem que medir a altura da antena aqui, né? E aí, bom, ele perfeitamente nivelado, o campo de visibilidade dele, isso aqui é uma linha, claro, uma linha imaginária aqui, pessoal, imaginando aqui, ó. Aqui é o horizonte dele, tá? Aí ele tá com uma elevação, chamada de E aqui, elevação, né? Elevação igual a 0 graus. Ou seja, se tu tiver 0 graus dele aqui, ó, na horizontal, até a direção zenital dele aqui, ó, vou colocar zenital aqui, ó, né? Direção zenital. Em cima da cabeça dele aqui. Então, tudo que tiver aqui, ó, 0 até 90 graus, né? Então, aqui é 90 graus. Se ele colocar uma massa de elevação de 0 graus, tudo que tiver aqui, 0 a 90, claro, pessoal, 0 a 90, 180, 360 graus, né? E um campo de visibilidade aí de 0, né, em termos de elevação. Em termos de elevação, ó, em termos de elevação, de 0, né, a 90, 90 a 0 aqui, enfim, né? Ok? Então, esse é o campo de visibilidade dele. Né? Ele vai de 0 a 90, depois acaba caindo 89, lá, 0 de novo, né? Enfim. Então, se você coloca uma massa de 0 graus, significa o quê? Todo o satélite estiver bem próximo aqui, ó, ele vai ser considerado ali na solução, no cálculo, tá? Então, o satélite que estiver aqui, ele vai ser considerado. Se tiver com uma elevação. Então, a elevação, o que é essa elevação? A partir daqui do horizonte do observador, se ele tiver com essa massa de elevação aqui, por exemplo, igual a 10 graus, sei lá, vamos supor, o satélite está com uma elevação aqui de 5 graus. Certo?
Então, eu consigo... Isso vai ser considerado. O que eu posso colocar como máscara de elevação? O que é máscara, né? Eu vou cortar os satélites que eu não quero usar. Então, por exemplo, um satélite que esteja aqui, por exemplo... Claro, não está em... Um satélite que esteja aqui, por exemplo, com um ângulo de elevação de 10 graus. Certo? No horizonte do observador aqui. Então, se você imaginar aqui, ó... Se você vem aqui... Vamos colocar um outro agora aqui... Que esteja aí, sei lá, aproximadamente o ângulo de elevação de 30 graus. Ok? Aí vamos supor que eu uso uma máscara de elevação de 15 graus. O que é uma máscara de elevação? Já vou falar, ó. Opa! Uma máscara de elevação aqui de 15 graus. Vamos supor que 15 graus esteja aqui aproximadamente. Claro que não está. Então, essa aqui é a máscara de elevação que eu vou usar. Chamar de máscara de elevação. Eu vou adotar como sendo 15 graus. O que significa isso? Significa que esse satélite, como ele está para baixo do 15 graus, certo? Ele está mais para baixo, está 10 graus, né? Porque isso aqui vai de 0 a 90. Então, imagina agora, ele está 10 graus. Então, ele está para baixo dos 15. O 15 é esse aqui. O que tiver para baixo dos 15, ele não vai considerar. Ele vai registrar os dados, mas na solução, na hora de processar os dados, ele não vai usar esse satélite aqui. Tá? O de 30 entra. Tudo que tiver para baixo de 15 aqui, ó, dentro dessa região aqui, não vai ser considerado. Aí você fala, professor, qual que é a máscara ideal para eu usar no dia a dia? O pessoal adota, pessoal, de 10 a 15. De 10 graus a 15 graus. Por quê? Satélites que estão mais próximos do horizonte têm mais erro sistemático. Tem mais interferências, tem mais multicaminho. O sinal sofre muitos problemas aqui. Além de também sofrer um efeito atmosférico maior, geralmente, né? Então, a gente tenta usar uma massa de elevação para evitar satélites que estejam muito próximos do horizonte do observador, porque são satélites em que as observações estão sofrendo com muitos efeitos aí, de multicaminho, atmosfera. E aí a gente tenta minimizar o erro sistemático, esses erros, adotando uma massa de elevação aí que, pela experiência, pelos dados da literatura que tem sido feita, é usada aí, ó. Eu vou até colocar uns valores aqui, 7, 10, 15 graus. Tá? Então, é claro que numa região urbana, que você tem bastante construção, né, muitas vezes tem que adotar uma massa de elevação um pouco maior e aumentar a taxa de coleta dos dados. Eu já comentei isso com vocês. Aí eu vou comentar de novo, eu falo isso de novo. Mas máscara de elevação é isso, pessoal. Você vai desconsiderar, ou seja, você vai acabar, vamos dizer assim, eliminando alguns satélites que, embora sejam rastreados e gravados os dados dele, mas na hora do processamento dos dados, a gente usa uma massa de elevação para eliminar esses satélites aqui que estão mais próximos do horizonte do observador, para não ter problema de multicaminho, erro sistemático. Isso pode afetar a nossa solução lá, que a gente quer, lembra? A ambiguidade, que é aquele número inteiro de ciclos, né, sofre interferência dessas questões de multicaminho, etc. Por isso que a gente adota uma massa de elevação maior aí. Na prática, hoje, gira em torno disso daqui, tá, pessoal, que eu tenho observado. 7, 10, 15 graus. Mas isso aqui é experimentação também. Tá? E a gente vai fazer alguns testes aqui no software, tá bom? Na hora do processamento dos dados. Bom, então é isso, pessoal. A questão da massa de elevação, isso já é uma dica para vocês, tá bom? Tomar cuidado com isso. Bom, voltando aqui, então. É claro que não adianta nada na base eu adotar uma máscara de 15 e aqui eu adotar 0, né? Ele só vai usar os satélites, os mesmos satélites. Se ele cortou o satélite aqui, o satélite 1 foi cortado, por exemplo. Dando exemplo. Um satélite que está mais próximo do horizonte do observador. Entrou dentro da região aqui de rejeição, vamos colocar assim, de eliminação de satélites. Está para baixo da massa de elevação. Se eliminou aquele satélite na base, lembrando que eu tenho que ser os mesmos satélites para usar o posicionamento relativo. Se cortou aquele satélite na base, no rover não vai usar também. Se cortou aquele satélite no rover, não vai usar o satélite da base, embora ele rastreou lá o S1. Se no rover você cortou ele, não vai ser usado. Então, tem que ser os simultâneos, os mesmos satélites. Tá bom? Beleza. Bom, então essa fica uma dica aí para vocês, tá? Massa de elevação, geralmente, claro. Outra dica importante. Como é pós-processamento, o cara foi para campo,
coletou dado da base, coletou dado do rover. Feito isso, ele vai descarregar os dados no computador e vai processar esses dados. Então, se é pós-processado, não é processamento lá em campo já com a coletora, tempo real, mas é pós-processado no escritório, eu recomendo para use uma massa de elevação de 0 graus. Coleta tudo que tem que coletar. Tá bom? Usa 0 graus mesmo. Depois, lá no processamento dos dados, a gente pode selecionar qual que seria a melhor máscara de elevação. Agora, se é tempo real mesmo lá em campo, que é o RTK, que não vai dar para a gente fazer aqui, vai ficar como uma atividade aí de ensino para posterior aula presencial, na aula presencial. Se é tempo real, aí eu já falo para vocês, se é o posicionamento relativo tempo real, lá em campo já, para obter as coordenadas em campo, aí nesse caso, pessoal, aí já tem que escolher a máscara que vai ser usada, porque o processamento desses dados, o processamento das duplas diferenças, que eu já comentei com vocês, que é processar isso daqui que eu falei que é software, a coletora da DECON tem um software específico e vai processar esses dados lá em tempo real. E aí eu preciso do quê? Eu preciso processar esses dados em tempo real. E aí eu já preciso definir qual que seria a minha máscara de elevação. É claro que é importante fazer um estudo prévio da região para saber se é possível adotar o RTK. Se é regiões de muitas construções, lugares fechados, centros urbanos, enfim, o RTK também fica limitado, pessoal. E é complicado. Não é tão seguro assim usar ele, né? Embora funcione, em muitos casos funcione, mas tem muitas restrições, tá bom? Bom, e aí, claro, que eu poderia adotar aquele método que eu falei para vocês lá no início da aula, chamado estação livre. Ok? Bom, continuando aqui, né? Posicionamento relativo, então. É obter coordenadas em relação a um ponto que foi previamente... Um ponto já tem coordenadas conhecidas, previamente conhecido ali, né? E aí, claro, o que você vai obter no posicionamento relativo? Você não vai obter diretamente as coordenadas. O que você vai fazer primeiro é o processamento desses dados. O que é processar os dados? É processar as duplas diferenças para obter quem? Δx, Δy, Δz, que são as componentes. São as componentes, vou colocar em vermelho aqui. São as componentes da LB, linha base. Tá bom? Tridimensional, né? Componente x, y e z. Né? O delta da ideia de translação, diferença, né? Então, é a distância, né, entre base e rover na direção X, na direção Y, na direção Z. Né? Se você tirar a resultante aqui, você tem a distância, né, base e rover. Beleza? Bom, e por que a gente mede a altura da antena? Por que a gente mede a altura da antena? Porque a gente não quer obter a coordenada aqui na antena, né? A gente quer obter a coordenada na superfície. A gente quer obter a coordenada aqui. Por isso a gente mede a altura aqui, né, da antena, como eu mostrei na aula sobre isso, tá bom? Bom, então, pessoal, vamos aqui começar aí vamos fazer um processamento, vamos começar a fazer um processamento, né, no Topcon Tools para fazer esse posicionamento relativo. Mas antes, eu deixo aqui as minhas notações para vocês, então. Lembrar que é baseada nas diferenças entre as observáveis do posicionamento relativo, né, de diferentes estações, receptores que foram ali utilizados. Né? É claro hoje que nós temos as estações ativas do IBGE, que nós podemos usar como base. Então, hoje o usuário pode, com seu único receptor em campo, né, e usar, claro, as bases, né, as coordenadas da base, né, das estações de referência do IBGE, que são disponibilizadas para a gente. E lembrar, importante, a taxa de registro desses dados para pós-processamento em escritório, que o IBGE fornece, fica disponível no dia seguinte. Então, se eu fiz o levantamento hoje, os dados do IBGE vão estar disponíveis amanhã. Tá certo? Embora, claro, os dados foram coletados hoje, né? O seu dado e o dado do IBGE foram coletados hoje. Só que ele fica disponível para o usuário amanhã. Então, você vai conseguir processar os dados amanhã, por exemplo. Tá? Para esse modo de processamento. Bom, modo eu falo pós-processado, né? Então, tudo isso que eu falei, o PR, o posicionamento relativo,
2 ou mais receptores coletando dados simultaneamente dos mesmos satélites ali, né? Então, importante, os receptores devem estar configurados para registrar os dados em uma mesma taxa de gravação, também chamada de taxa de registro, tá bom? Dica. Em locais de cânion urbano, lugares onde tem muitas construções, prédios, etc., taxas de coleta maiores são essenciais. Muitas vezes tem que usar mais de um receptor, mais de um, além do IBGE, que do IBGE para pós-processamento é de 15 em 15 segundos. É claro que você tem IBGE, RBMC e IP, que fornece dados em tempo real, algumas estações, né? E aí taxas de 1 segundo é essencial para fazer o posicionamento nessas áreas. E também isso se aplica a posicionamento cinemático, quando eu quero descrever algum objeto, né, uma curva, por exemplo, né, eu coloco uma taxa de coleta maior, uma frequência maior, né? E claro, tem que verificar a possibilidade de usar o GNSS. Em áreas livres de obstrução, geralmente é a taxa de 15 segundos mesmo que o pessoal adota aí no levantamento, tá? É claro que isso, quanto maior a taxa de coleta, mais o consumo de bateria, maior o consumo de memória do receptor. Então é importante conhecer o receptor, saber qual que é a memória dele, quantos dados ele consegue gravar ali, tá? Antes de ir para campo. Saber como está a autonomia das baterias. Tudo isso tem que ser verificado bem antes de ir para campo, tá bom? Bom, já falei isso daqui, né? Da RBMC, do posicionamento relativo, as observáveis. Essa aqui é a simples, a dupla, né? Eu já expliquei isso na aula passada. 2 satélites sendo rastreado pelos mesmos receptores aqui, né? Então, você faz as diferenças. A gente viu que elimina erro do relógio do receptor, erro do relógio do satélite, efeito atmosférico ali é reduzido, enfim, né? Então, o que nós vamos trabalhar aqui primeiro, pessoal, é pensando no modo estático, tá? Então, isso daqui é geralmente adotado principalmente quando a gente vai estabelecer uma rede de apoio para outros levantamentos. Por exemplo, para fazer um levantamento com drone, georreferenciamento, né? Vai precisar de pontos e coordenadas no terreno, que podem ser determinadas a partir do processamento dos dados usando o posicionamento relativo estático, ou seja, receptor parado, né, em movimento, né? E aí, claro, um receptor vai ocupar um ponto que vai ter que ter coordenadas conhecidas, um marco geodésico, né, por exemplo, uma estação de referência base, né, que tem coordenadas, e o outro receptor vai ocupar algumas estações ou pontos com coordenadas que são desconhecidas, que é chamado de receptor móvel ou rover, como eu já comentei com vocês, tá? E aí, para a primeira sessão de observações, são realizadas a partir de 4 ou mais satélites, claro, né, por um período de tempo que pode levar aí de horas a minutos, né? E aí lembra daquela aula de ionosfera que eu falei que a coleta vai depender do comprimento da linha base, né? Como que eu vou saber quanto tempo eu tenho que ficar em campo lá com meus 2 receptores? Uma forma que a gente encontra na literatura, pessoal, é o seguinte: se eu tenho, então, 2 receptores, assim, via prática mesmo, para estabelecimento de alta precisão, uma rede geodésica, por exemplo, uma rede GNSS, seja, vários pontos que eu quero determinar ali para uma rede para fins de cadastro, vai servir para georreferenciamento, georreferenciar os imóveis, enfim. Então, a rede geodésica, ela serve como uma fundação. E aí, vamos pensar assim, vai usar o posicionamento relativo estático, que é o que é adotado aí na prática, né? O relativo. Então, já sabe que vai envolver pelo menos 2 receptores. Seja uma estação de referência, seja um ponto que você mesmo vai estabelecer. Você mesmo pode estabelecer um ponto de coordenadas conhecidas, né? Enfim. Mas, enfim. Primeiro, se você for usar simples frequência, quanto tempo eu vou ficar para uma linha base? Geralmente, a gente adota a seguinte critério. Pelo menos 30 minutos, pessoal. Pelo menos 30 minutos de coleta de dados em campo, registrar os dados ali, então, 30 minutos. E se a sua linha de base, ela ultrapassar, e a gente fala, maior que 20, isso daqui pode adotar, pessoal, até 10 quilômetros ali, tá? Depois de 10 quilômetros, na verdade eu coloquei 20 aqui, mas posso ser um pouco mais restrito aqui, porque os testes aí têm mostrado isso, tá? Linhas de bases maiores, ou seja, o que eu estou falando aqui? É o seguinte, você foi para campo, base rover. Você vai determinar essa linha base.
Você sabe que pela posição aproximada da base do rover, como que eu vou saber quanto que vale essa distância? Pessoal, usando o Google. Google, aqui ó, vou pegar aqui o Google Earth Pro. Vou pegar o Google Earth aqui. Dá para ter uma noção, né? Então, lembrando que é linha reta sempre, né? Vou imaginar, sei lá, vou determinar aqui um ponto. Aqui em Monte, por exemplo, vem aqui. Vou imaginar, ó. Claro, vou desenhar aqui. Vou imaginar que eu tenho aqui, tem uma estação aqui de referência, MGMT, Monte Carmelo. Imaginar que eu vou ter um ponto aqui, pessoal, aqui, ó. Por exemplo, vou determinar um ponto. Eu venho aqui para adicionar um ponto aqui, ó, tá vendo? Um marcador. Aí eu estou planejando, ó. Vou determinar um ponto lá numa fazenda, esse ponto está aqui, por exemplo. Ponto P1, por exemplo. Ponto P1 aqui, ó. P1. Ok. Bom, vamos ver a distância aqui aproximada, né? Em quilômetros, quanto que dá daqui até ali, ó. Aqui até aqui, ó. Olha lá, aproximadamente 5 quilômetros. Quanto tempo eu tenho que ficar em campo para uma linha de base de 5 quilômetros? 30 minutos, pelo menos. Porque não é maior que 10. Agora, se eu fosse determinar um ponto, por exemplo, em relação aí a MGMT que esteja mais longe, né? Vamos imaginar que esteja aqui, ó. Tá colocando um ponto aqui qualquer, tá? Um ponto P2. E aí ele está uma distância aí agora de aproximadamente, ó lá, vamos ver aqui, vamos planejar aqui. Daqui até aqui, aproximadamente 20 quilômetros. Opa, quanto tempo eu tenho que ficar? Bom, para não ter risco, pessoal, porque o GNSS pode ter essa questão da ionosfera, etc., a gente comentou. Se você está usando um receptor de simples frequência, seja só L1, é 30 minutos até 10 km. Passou de 10 km, adiciona 3 minutos por quilômetro. Então eu tenho mais 10 km, ali a gente viu que é 20 km, então 10 km a mais. 10 km a mais daria mais, se é 3 minutos por quilômetro, se eu ficar mais 10 km, vai ser mais 30 minutos, ou seja, fique 1 hora para simples frequência. Para não correr risco da ambiguidade lá no número inteiro de ciclos, né, não ser estimado como float, solução flutuante. A gente quer que aquela solução seja estimada como um valor inteiro, né, que é de fato a natureza dela, tem que ser um número inteiro, né? Então, olha só, no posicionamento relativo estático, para linhas maiores que 10 km, a gente faz 30 minutos mais 3 minutos por quilômetro para receptor de simples frequência. Então, nesse caso aí, por exemplo, de 20 km, eu ficaria 30 minutos para os 10, vamos pensar assim, eu tenho mais 10, né? Então, mais 30 minutos aqui. E aí daria 1 hora, tá? Entenderam a regrinha aqui? Né? 3 minutos por quilômetro. A mais que eu fico além dos 10. Tá? Se eu estou com receptor de dupla frequência, aí é claro, eu tenho mais observáveis, né? Tenho mais observações, a chance da ambiguidade ser fixa é maior. Então, 20 minutos até 10 km, passou disso 2 minutos por quilômetro. Ou seja, nesse caso eu ficaria 40 minutos. Por quê? Porque eu tenho 20 minutos para atender os 10 km, mas a linha base é de 20, né? Então, eu tenho mais 10 aí. Então, seria 10 vezes 2, né? Daria mais 20. Então, 20 com 20, 40 minutos para eu poder atender uma linha de base de 20 km usando um receptor agora de dupla frequência, que coleta L1 e L2. Tá bom? Beleza? Bom, taxa de coleta já comentei com vocês, né? Isso vai variar dependendo da aplicação, da região que você está. Região urbana, né? Já comentei. Essa taxa de coleta você pode aumentar. É claro que se for usar uma RBMC para pós-processamento, lembrar que as taxas de coleta da RBMC é 15 e 15 segundos. Não adianta nada eu colocar uma taxa de coleta de 1 segundo no meu receptor, como eu falei aqui, ó. Eu coloco no meu rover uma taxa de coleta de 1 segundo. Aqui é 1 segundo de coleta. Aqui é da base de 15 em 15. Ele só vai usar o que é comum a ele. Tá? Então aqui eu vou ter, por exemplo, 15 medidas. Dessas 15 aqui, dessas 15 que eu usei, vou usar só uma. Porque, ó, essa aqui é de 15 em 15 segundos. Então eu vou ter 0 horas, 0 minutos, vamos pensar meia-noite, né? 15 segundos. Esse aqui vai ser 0 horas, 0 minutos, começa aqui, 1 segundo, 2 segundos, 3, 4... Quando dá 15 segundos aqui, os 15 segundos de lá, que ele vai falar, esse aqui é simultâneo com esse. Aí, todo aquele restante, as 14 medidas restantes aqui, ó, não vai ser usada. Ou seja, vai coletar dado à toa. Tomar cuidado com isso.
Agora, sim, se você vai estabelecer uma base, vai usar o dado da IBMC, faz em 15 em 15 segundos. Beleza, você tem uma base ali, está coletando dados, e você vai usar essa base aqui agora, não em relação à RBMC, mas uma base que você vai usar ali, é um ponto de coordenadas conhecidas, passivo, né, uma estação de referência ativa, como é a RBMC. É um ponto, é um marco geodésico passivo, não tem uma antena instalada lá, você vai instalar o seu receptor lá. Aí sim, você tem a coordenada conhecida, beleza. Quer colocar 1 segundo aqui? Beleza, coloca 1 segundo aqui também, por exemplo. Aí sim. Aí sim. Agora, você vai usar a estação da RBMC, a taxa lá é de 15 em 15 segundos. É claro que você tem a possibilidade de usar dados, uma taxa de coleta maior, desde que você faça lá um cadastro na RBMC, depois vocês podem dar uma olhada, tá bom? Mas para a gente aqui, eu não vou entrar nesses detalhes. Bom, vou fazer o que é feito no dia a dia, o básico aí, tá bom? Bom, pessoal, o que é esperado em termos de outra tabelinha que eu trago para vocês, talvez ela esteja um pouquinho ultrapassada em termos de tempo aí, mas é interessante que tem funcionado. É assim, ó. Linhas de base 0 a 5 km, qual que é o tempo de rastreio? Vai variar de 5 a 10 minutos. Tá? Usando que tipo de equipamentos? Ou L1, L1, L2, tanto faz. Qual que é a precisão esperada nesse caso? De 5 a 10 milímetros, 5 a 1 centímetros, mais um ppm. Ou seja, o que é um ppm? Uma parte por milhão da distância. Então, se eu estou 1 quilômetro, isso aqui é uma parte por milhão do quilômetro, ou seja, 1 milímetro. Certo? 1 milímetro. Então, em 1 quilômetro, eu vou ter de 5 a 10 milímetros mais 1 milímetro ali, para 1 quilômetro. Se fosse 10 km, então seria 10 milímetros aqui, um ppm, né? Uma parte por milhão dos 10 km. Então eu teria, uma parte por milhão é 10 elevado a sexta da distância em milímetros, certo? Então se eu estou com uma distância, por exemplo, de 1 km, em milímetros é 10 a sexta. Então isso aqui divide por divide vai dar exatamente 1 milímetro aqui, né? Uma parte por milhão dá uma parte, isso aqui é 1 ppm, para 1 quilômetro, né? Só que isso aqui é claro, em milímetros, né? 1 quilômetro em milímetros é 10 a sexta milímetros, beleza? Se fosse 2 quilômetros, só multiplicar por 2. Se for 20 quilômetros, multiplica por 20, então daria 20 milímetros, então já dá 2 centímetros aqui. 2 centímetros mais um milímetro aqui, 1 centímetro, daria 3 centímetros. De 5 a 10 quilômetros, se eu ficar de 10 a 15 minutos usando L1 ou L1, L2, é o que é mais ou menos esperado, tá? De uma linha de base de 20 a 50. Tem que ficar lá pelo menos de 2 a 3 horas usando. Aí eu tenho que usar receptor L1, L2 para poder remover o efeito da ionosfera local, usando a combinação ion free, né? E qual que é a precisão esperada? 5 milímetros mais 1 ppm aí. Então, o que é um 5 milímetros mais 1 ppm? Se eu tiver uma linha de base de 50 quilômetros, quanto que é a precisão esperada? Vai ser 5 milímetros mais, o que é um ppm? 1 sobre 10 a sexta de 10 a sexta vezes 50. Que vai dar, de fato, né? 10 a sexta corta aqui, enfim, 50 milímetros, né? Que é 5 centímetros. Então, vai dar aproximadamente 5 centímetros aqui. Né? A precisão ali geral esperada. De 50 a 100, no mínimo 3 horas de rastreio. Usar receptor essencialmente L1 e L2. Qual que é a precisão esperada? Também é isso aqui. Maior que 100 km, no mínimo 4 horas de rastreio. L1, L2, 5 minutos mais 1 ppm. Então tem essa tabelinha aqui e tem essa relaçãozinha aqui também que é encontrado aí. Isso aqui é encontrado nos livros, em todo o conteúdo programático aqui da disciplina, tá, pessoal? Isso aqui, inclusive, é um livro bem recente, 2018. Tá? Então, vocês entenderam a ideia, né? Para processamento relativo estático. Não é RTK, não. É estático. Pós-processado, foi lá em campo, coletou os dados. Estacionou equipamento, estacionou lá nos pontos. Coletou os dados, vai para o escritório, descarrega e vai processar os dados. Tá? Então, você tem que saber qual que é a distância entre esses dois pontos, entre esses pontos aqui, enfim. E verificar, olha, meu receptor é de dupla frequência, quanto tempo eu tenho que ficar em campo então? Então, antes de ir para campo, saber mais ou menos quanto que tempo vocês vão gastar lá em campo. 20 minutos para cada... 20 minutos no mínimo para uma linha de base de até 10 km.
Passou disso, eu tenho que ficar mais 2 minutos por quilômetro para um receptor de dupla frequência, usando esse equipamento. Então, se eu tenho uma linha de base por exemplo, de 20, eu teria que ficar 20 minutos mais 10 vezes 2, né? Tudo bem? Vocês entenderam isso daqui, pessoal? Falam sim ou não aí para mim, porque eu não estou vendo vocês. Sim, professor. Beleza. Então, fiquei mais 10 minutos aqui. Desculpa. Passou dos 10 km aqui, fiquei mais 20, tem 20 km ali, por exemplo. Eu teria que ficar 30 minutos para atender os 10. Tem mais 10 aqui, ó, né? Porque os 30 minutos atende de 10 km. Eu tenho mais 10 km para atender. Então, é 3 minutos mais quilômetro. Então, 3 vezes 10, né? 30. Então, é 30 mais 30, 1 hora. Aqui, se fosse dupla frequência, 20 mais 20, 40 minutos. Tá? E aqui uma tabelinha, né? Uma coisa interessante é o seguinte, para período longo de dados, né, em geral aí as duplas diferenças da fase são incluídas como observáveis, né? E nesse caso aí a solução das ambiguidades em período longo não tem muito problema, né? A gente consegue ter uma solução aí fixa das ambiguidades. E aqui, pessoal, para mostrar a relação que existe da precisão das coordenadas com a estimativa daquele número inteiro de ciclos, que é chamado de ambiguidades. Claro que aqui é as duplas diferenças das ambiguidades, né? Lembrando lá da equaçãozinha lá da fase, né? Que tem a fase, né? A distância geométrica, enfim, mais o erro do relógio do receptor, o erro do relógio do satélite, mais a ambiguidade lá, que é aquele número inteiro de ciclos, que é incógnita pra gente. A gente não conhece na primeira época da medida. Essa medida. Embora a fase ela é usada para geodésia, para levantamentos topográficos, é ela que é usada. A fase é a observável importante aqui para a gente. Tá? E aí, olha só, a precisão dela, a estimativa dela aqui da ambiguidade, claro, as coordenadas que está associado lá à distância, né, no final das contas. Né? É claro que as duplas diferenças aqui, lembra que isso aqui teria que ser as duplas diferenças, né? Claro. Mas está associado com a precisão das ambiguidades. Olha só, se você vê o gráfico aqui, você vê que segue o mesmo, né? As coordenadas lá, ó, x, y, z, coordenadas cartesianas, segue o mesmo comportamento, né? Então, alta precisão na ambiguidade significa alta precisão nas coordenadas. E aí tem a ver com, olha só, a época, ó, de 15 em 15 segundos. Então, vai aqui 15, 15, você vai, né? Você imaginar aqui que é de 1 a 9 épocas de 15 segundos. Então, vai fazer 9 vezes 15 aqui. 17 vezes 15, 25 vezes 15, enfim, para ter aí em tempo, né? Mas observem que a precisão da coordenada ela vai convergindo à medida que a ambiguidade também vai convergindo lá, né? A precisão dela vai convergindo. Então, quanto maior a precisão da ambiguidade, melhor é a precisão das coordenadas. E quanto mais tempo você fica em campo, então, melhor é a solução da ambiguidade, melhora as suas coordenadas, melhora a solução das coordenadas. É claro que chega uma hora lá que ela converge, não adianta você ficar mais tempo que não vai melhorar um monte, não. Né? Tá? Então, pra você ter ideia aqui, ó. Imaginar que eu tenho 100 épocas e 15 segundos, né? Eu teria aí aproximadamente, se eu não estou errando as contas aí, vocês podem me corrigir, mas aproximadamente 30 minutos de dados aqui, né? 30 minutos de coleta aqui, né? Se eu errei as contas, 15 segundos de 100, né? 100 épocas e 15 segundos, isso aqui dá pra gente quanto aqui? 1.500, né? Vamos arredondar 1.800 aí, aproximadamente 30 minutos, né? Aproximadamente 30 minutos de dados, né? Então você vê que 30 minutos é um valor interessante, né? Inclusive, converge, né? A ambiguidade e solução fixa, né? Possivelmente, a possibilidade de ter uma solução fixa, probabilidade alta de ter uma solução fixa. Tá? Então, é essa que lógico que foi uma linha de base aí de 18 km, esse teste aqui, né? Mas esse é o comportamento independente aí do comprimento da linha base, tá? Vai alterar o quê? Vai alterar o tempo de convergência, né? Mas o comportamento, se vocês olharem aqui a figura, né, de convergência, elas são iguais. O que vai mudar, na verdade, é que conforme você aumenta a linha base, você fica por 30 minutos, você vai ver que a precisão ela piora. Então, veja que existe uma relação direta da distância, isso eu já comentei com vocês, da distância que você está em relação à base. Então, a linha base, a distância que você está em relação à base, como eu tinha feito aqui, né? Então, o que é esperado? MGMT e P1, se eu ficar 30 minutos aqui, ó, MGMT e P1,
esse ponto que eu tinha falado para vocês, que tem aí aproximadamente olha lá, 5 quilômetros. Se eu ficar meia hora aqui e eu ficar meia hora no P2, opa, se eu ficar meia hora no P2, tava lá em cima ali que eu coloquei em algum ponto, aqui ó, P2, esse daqui que tem uma distância maior, é esperado que a precisão dele seja pior do que o P1. Para eu ter a mesma precisão que o P1, eu teria que ficar mais tempo em campo na posição do P2, tá? Teria que ficar mais tempo em campo, como eu mostrei para vocês, para alcançar uma precisão próxima do P1. E isso tem a ver com a solução da ambiguidade, por isso que a gente tem que ficar mais tempo. É claro que erros sistemáticos afetam a solução da ambiguidade. Atmosfera, multicaminho, as perdas de ciclo, ionosfera, tudo isso daí afeta o meu posicionamento, né? Então, tomar cuidado com colocar o receptor antena em locais mais abertos possíveis, claro, em locais de segurança, né? Verificar o comportamento da ionosfera, como que está naquela... que época do ano nós estamos no período de alto ou baixo ciclo solar, né? Ah, professor, como é que eu vou saber se eu estou num alto ou baixo ciclo solar? Tem aqui o INPE que monitora, né, pessoal? Vou passar o link para vocês, que estuda a parte física dessa atmosfera chamada ionosfera, né, que eu já comentei com vocês. E um dos produtos que ele tem aqui, ó, é um mapa de TEC. Se você tem um mapa de TEC, você sabe o erro, né? Então você pode vir aqui, por exemplo, ó, TEC Map aqui, ó. Tem gráfico, tem vídeos diários, né? Então esses vídeos aqui são várias imaginamento, né, que é feito da ionosfera ali, é gerado um produto e isso é disponibilizado para a gente, né? E aí, claro, está carregando aqui, ó. São vários frames, né? E aí depois ele concatena esses frames e vai mostrando o comportamento da ionosfera aqui, ó. O Brasil, né? Claro que é aproximado. Você vê que claro que ela vai aumentando lá. Quanto mais roxo tiver aí, mais perto do azul, né? Do azul, roxo aqui, melhor. Quando vai indo para o vermelho, cores mais claras aqui, né? Você tem maior TEC, maior erro no posicionamento por ponto. E tem a variação espacial também, né? Então, é claro que está muito rápido aqui, eu posso diminuir a velocidade, ó. Vou passar esse link aqui para vocês, tá? Aqui no nosso bate-papo. Vou passar para vocês aqui. Vocês podem acessar. Mas aqui está mostrando o comportamento, olha lá, 11 horas, né? Enfim, aí olha lá, chega às 2 horas da tarde, aquele, né, o valor ele fica mais alto. Como a gente está num período, né? Vamos ver, se a gente estiver passando um período de atividade solar alta, é claro que isso aí pode mudar. Por exemplo, se eu colocar aqui dia 14, deixa eu lembrar uma data aí, dia 10, não consigo mudar por aqui. Deixa eu ver se consigo mudar. Vixe, tem que ir um por um aqui. Ah não, aí os caras estão meio... Aí os caras estão ultrapassados, né? Porque eu teria que digitar aqui e aparecer, né? O que eu quero, né? Não consigo mudar aqui só por aqui, só é difícil. Tinha que... Bom, se qualquer coisa, vamos ver se a gente testa pelo Mozilla aqui. Talvez seja problema no Chrome também. Não, pelo visto não é não. Não deixa eu digitar mesmo a data que eu quero. Mas eu queria colocar uma data aqui, pessoal. Dá para colocar uma data aqui interessante. Bom, aí eu vou ter que ficar apertando o botão aqui, mas... Pegar outubro aí, sei lá, não sei se vai ter uma atividade solar maior. Com certeza tem, né? Obter vídeo. E aí dá para ter uma noção. É claro que é usado um modelo, o INPE usa isso aqui é constantemente, pessoal, na pesquisa. Esses modelos estão... É uma estimativa, né? E esses modelos são cada vez mais sendo melhorados, tá? Usando dados de satélites, ionossondas, né? Então, olha lá, vamos ver. 7 horas da manhã. Vou colocar mais devagarzinho aqui. Meio-dia. Olha lá. E aí... Bom, não está tão alto assim também, né? Mas é interessante, dá para colocar, por exemplo, 2014 aqui. Eu queria poder mudar, não estou conseguindo mudar, né? Mas tem esses produtos aí, tá, pessoal? Do TEC, né? Ver se tem gráfico aqui também. Aí essa é uma ferramenta. Então aqui, ó, o TEC, né, do dia 3. Deixa eu ver se eu consigo mudar agora aqui, se eles fizeram uma coisa mais... A data aqui. Eu não consigo mudar, pessoal. Aí é complicado, né?
Tem que falar pro pessoal lá, para uma estação, essa aqui é uma estação da RBMC, inclusive, né? Vamos ver se a nossa já está aqui, já incluído no modelos deles, ou eles ainda estão ainda MGMT, ó, Monte Carmelo, vamos ver se... Aí. Vocês veem aí, ó, a partir das 2 horas da tarde, aquele horário, né, que eu falo para vocês, você tem uma quantidade de TEC, claro, na direção vertical, porque você pode imaginar o TEC, né, na direção aqui, ó, satélite e receptor, direção inclinada, está considerando um TEC médio, na direção zenital aqui, ó, tá bom? Aí é usado uma função de mapeamento, enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Mas é interessante, né, pessoal, tá? É o monitoramento. Isso aqui é obtido por receptor GPS, tá? O próprio GPS para fins de posicionamento a gente usa para modelar a ionosfera, tá? E o INPE trabalha bastante com isso, que é importante para a comunicação, o posicionamento, para a agricultura de precisão, para o monitoramento de barragem, que vocês imaginarem que usa receptor aí, é importante esses modelos aí, né? Tá? Bom, esse aí é um link interessante para vocês saberem como está o comportamento da ionosfera, né? Tá? Bom, aí, pessoal, dito isso, né? Então, posicionamento relativo é isso, é usar pelo menos 2 receptores, coletando dados simultaneamente dos mesmos satélites. O que nós vamos obter é via processamento dos dados, usando aí, a gente não vai fazer na mão, a gente vai usar um software demo. Professor, preciso de um software completo para eu poder fazer o processamento relativo. Pessoal, eu falo para vocês, se vocês tiverem um software demo em mãos, a gente faz milagre aqui. A gente consegue fazer um monte de coisa. Tá? Um software demonstrativo ou trial, a gente consegue fazer muita coisa. Muita coisa. Tá? Inclusive, essa parte de processamento, a gente serve para processar os dados. Depois, a parte aqui para calcular as coordenadas, nós mesmos podemos calcular, inclusive, né? Tá bom? É claro que a gente vai usar um software específico aqui, que é o Topcon Tools, e todo software de processamento dos dados segue o mesmo passo a passo que eu vou mostrar para vocês. Tá? O mesmo passo, criar projeto, salvar projeto, configurar sistema de coordenadas, todo passo a passo de um software de processamento de dados GNSS, GPS, modo relativo pós-processado, é sempre o mesmo blá blá blá. É sempre o mesmo, quando eu falo blá blá blá, é o mesmo, né? É o mesmo passo a passo ali. O mesmo passo a passo. Não vai mudar. Tá? É igual a questão do ArcGIS, QGIS, né? Você vai ver que o passo a passo, o princípio, a ideia, né, o passo a passo é sempre o mesmo. Tá bom? E olha só, eu só estou usando um software aqui porque a gente, para processar esses dados aqui, daria para a gente, inclusive, nós mesmos fazer isso. Mas por questões de tempo, a gente não vai programar essa parte. Isso aqui vai ser feita por nós. Agora, a parte do ajustamento a gente pode fazer. Tá? A gente pode fazer. Não precisa depender de software nenhum. Né? Nós somos engenheiros, a gente consegue fazer nós mesmos essa parte do ajustamento e etc. Tá? Então, professor, eu tenho uma empresa... eu tenho receptor, mas não tenho software de processamento. Usa o software demo e a parte do ajustamento você mesmo faz o seu. O INCRA aceita, desde que você mostre a metodologia que foi utilizada. Fim de papo. Não tenho dinheiro para comprar. Não tem dinheiro, pessoal? A aula está aqui para isso, para mostrar para vocês que dá para fazer usando o software demo e fazendo ajustamento aí usando um software Scilab, Excel. Excel é pago, né? Então... Scilab, R, Python, enfim, aí a gente mesmo pode fazer o nosso sem precisar comprar um software que vai custar aí, dependendo do software que você vai comprar, né? Pode ficar muito caro mesmo, né? Enfim. Bom, pessoal, dito isso, então, ficou muitas coisas importantes eu falei aqui, né? Máscara de elevação pode ser definido, pós-processado, pode ser definido no software de processamento, na hora de a gente for processar os dados. Comprimento da linha base. Quanto maior o comprimento da linha base, mais tempo eu tenho que ficar em campo. Maior é o custo. Então, imagina quando tinha a nossa RBMC aqui de Monte Carmelo. O agrimensor e cartógrafo daqui da região tinha que usar dados lá de Rio Paranaíba. Vamos imaginar aqui. Tinha que usar dados lá de Rio Paranaíba. Então, MGMT. Tem que fazer o cara que trabalha com cartografia aqui, mapeamento, enfim. Cartógrafo e agrimensor trabalhando aqui na nossa região. Os dados mais próximos, as estações mais próximas dele, era Uberlândia e Rio Paranaíba.
Não sei onde eu lembro, tá mais ou menos aqui pra cá, né? Não lembro mais onde tá Rio Paranaíba, nem uso mais dados de Rio Paranaíba, né? Enfim, tá em algum lugar aí, pessoal. Não lembro agora de cabeça. Aqui, ó. Né? E aí, ó, a distância aqui de Rio Paranaíba até Monte Carmelo, linha reta, olha lá, 160 quilômetros. Uberlândia, mais ou menos 80 em linha reta, né? Linha base é sempre linha reta, pessoal. Não vai pegar a estrada, não. Tá bom? É linha reta, né? Linha reta. Linha reta aqui, ó. Aí o cara tinha que ficar mais tempo em campo. Conseguimos esse apoio, esse projeto, junto com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a nossa NASA brasileira. E agora o cara usa aí, ó, um P1 aqui, ó, 5 km de distância. O cara tem que ficar menos tempo em campo. Tá? Então é importante esse aspecto aí para extensão, né? Atendendo a comunidade agrimensor e cartógrafos aqui da nossa região. Tá bom? Então tem impacto importante essas estações aqui. Claro que além das atividades de pesquisa, né? Que eu já comentei com vocês. Tem mais dados aqui descrevendo a atmosfera dessa região, descrevendo podendo usar para calcular o vapor de água nessa região, a ionosfera, para gerar modelos melhores para questão aí da agricultura, para aplicar mapas de TEC para melhorar a precisão do posicionamento e melhorar aí as atividades de agricultura de precisão, posicionamento, etc. Né? Bom, enfim. Pessoal, então assim, importante, né? Claro, tempo de campo depende da distância. É claro que eu mostrei exemplo para vocês na aula de ionosfera que tem linha de base de 100 km que foi melhor que de 5. Aí eu teria que saber como que é o comportamento de ionosfera. E aí, pessoal, tem um software de planejamento de dados, planejamento para entender um pouco, chamado Trimble, da Trimble. Tem vários outros aí, tá? Mas a da Trimble, vou mostrar aqui para vocês. É online, tá? É online. Que serve para você fazer o planejamento das suas sessões de observação. Isso que eu estou fazendo aqui já é um planejamento, porque ó, eu já sei onde estão as estações da RBMC aqui, no Google Earth, tá? Professor, como é que eu tenho esse dado aqui, como que eu sei onde estão as estações aqui no Google Earth? Lá no site do IBGE tem um arquivo KMZ que vocês podem baixar, e ele abre, é um arquivo, né, do Google Earth com as estações aqui, ó. E aí vocês podem... Enfim, tem todas as estações da IBMC aqui. Então, a partir dela, vocês podem, inclusive, usar... Claro que estou simulando aqui, mas... Para fazer a simulação, né? Mas vocês podem ter os dados dela, saber onde estão as estações aí pelo país, né? Então, as estações da RBMC aí, de modo geral, né? Todas aqui, né? Bom, de qualquer forma, né, pessoal? Então, no caso do posicionamento relativo, então saber, por exemplo, a distância que você está em relação a cada receptor que vai envolver aí, MGMT P1, MGMT P2, tem a ver com o tempo, né? Como a gente mostrou aquela tabelinha para vocês, tem a ver com o tempo em campo, né? É claro que a gente vai sempre selecionar aquelas que estão mais próximas, que tem a probabilidade de fornecer resultados melhores, né? É claro que pode ter problema da ionosfera, porque tem que ver em que período do ano nós estamos, principalmente devido eu comentei com vocês, devido principalmente à época, o ano que nós estamos, nós passamos um ciclo solar de máxima ou mínima, né? E aí você fala assim, professor, então assim, tem como eu saber antes quantos satélites eu vou rastrear, para ter uma noção, a região que eu vou ali, se vai ter obstrução do sinal, né? Na região urbana, né? Eu vou na região urbana aqui, ó, de Monte Carmelo, né? Bem que Monte Carmelo não tem muito prédio, então é mais tranquilo, né? Mas eu venho numa região que tem prédios, etc, né? Hoje tem o Google Street View aqui, ó. A gente pode pegar aqui, ó, trazer aqui o Google Street View, né? Foi feito um mapeamento móvel. Né? Então, você está numa região, por exemplo, estou mapeando aqui a área urbana, né? Por exemplo, vou estacionar meu equipamento aqui, ó. Aqui nessa esquina aqui, ó. Vou colocar meu receptor aqui, ó. Vamos imaginar que eu vou estacionar meu equipamento aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Bom, não sei se vai deixar eu colocar o ponto aqui, mas enfim. Mais ou menos aqui, certo? Vai onde naquele ponto aí, E1, né? Eu vou levantar esse ponto aqui, né? E, bom,
Aqui já tem esse paredão aqui, né? Já tem essa construção aqui, então só aqui vai ter perda de sinal. Ele não vai conseguir rastrear sinais para cá, né? Certo? Vai ter obstrução aqui. Os locais que ele vai ter visibilidade aqui, olha aqui, tem construção aqui também. Então, aqui já é uma situação mais complicada. Aqui é o lugar mais aberto, ó. Onde tem uma visibilidade maior de satélites, né? Agora aqui, pessoal, aqui é complicado, né? Tem essa construção aqui, né? Então aí complica um pouco. Aí, sei lá, imaginando aqui que você está nessa situação aqui, ó, olhando aqui, quando você olhar o receptor de cima, a antena de cima aqui, ó, você vai ver que essa região, em termos de, ó, vou colocar aqui o norte para cá, né? Ficar bonitinho, ó lá. Aqui é o norte. Então, você vai ver que, olhando para o norte aqui, ó, aqui na direção norte tem uma certa abertura, mas aqui você tem construção na região oeste, mais aí a noroeste, né? Aqui você tem uma obstruçãozinha também, dessas construções aqui, que tem... Aí dá para estimar mais ou menos a altura, né? Então, imagine só agora que vocês foram... Então, assim, vocês foram pelo Google, dá pra gente ter uma noção, né? Então, imagina que está numa região lá, você vai estacionar a sua anteninha olhando de cima, sua anteninha lá, e aí você tem construção, sei lá, tem uma construção aqui, tem uma construção aqui, né? E vamos imaginar que essas construções aí, sei lá, tem 3 metros, sei lá, eu tô uma distância aí, ó. Tô uma distância aí de sei lá, por exemplo, vou chutar aí, 1 metro. 1 metro aproximadamente, tá? 1 metro aí. 1 metro. Imaginar que o norte está para cá, ó, tá? Então, só essa parte aqui da antena, onde tem satélites nessa região aqui. Então, agora olhando agora ele em perfil aqui, ó, olhando aqui, ó, o receptor aqui, né? Então, você tem uma construção aqui, né? Vamos imaginar que essa é uma construção aqui assim. Você está aproximadamente 1 metro de distância. Vamos imaginar que essa construção aqui tem 3 metros de altura, certo? Então, os satélites que estão aqui, ó, só os satélites que estiverem aqui, ó, que vão conseguir, ele vai conseguir, né? Agora, os satélites que estiverem aqui, por exemplo, ele já não vai conseguir, né? Vai ter obstrução do sinal, né? Vai ter obstrução do sinal. Então, vai receber sinais, porque tem essa construção aqui. E aí, bom, vamos imaginar que eu estou a uma distância de 1 metro, né? Meu receptor aqui, imaginar que essa construção em relação à antena aqui está aproximadamente 3 metros. Né? Na verdade, seria daqui da antena até para cima, aqui teria 3 metros. Então, qual que seria o ângulo de elevação mínimo, né, usado aqui para que qual que é o ângulo mínimo de satélite, o ângulo de elevação razoável aqui que vai ser usado, que o satélite vai ter, que vai conseguir ser rastreado, né? Dá para a gente fazer uma regrinha de 3 aqui, Pitágoras, né, pessoal? Eu tenho um ponto, tenho aqui a sua altura aqui, ó. Vamos imaginar, ó. Tem 3 metros aqui, você está a uma distância aproximadamente, né, pessoal? Tudo aproximado, 1 metro, né? Quanto que vale esse ângulo aqui? Esse ângulo em relação ao horizonte do observador é o ângulo de elevação. Se você fizer aqui, ó, tangente do ângulo de elevação, vai ser quem? Cateto oposto, cateto adjacente. Não é isso? Certo? Cateto oposto, cateto adjacente, não é? E aí, claro, se você fizer o arco tangente disso daí, se eu não errei as contas aí, né? Se eu fizer o arco tangente disso, de 3 aí no caso, vai te dar o valor do ângulo, né? Quanto que dá isso daí, né? Se eu não errei nada as contas aí, um prédio de 3 metros e 1 metro aqui, quanto que dá isso daí? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui. 18 graus. Deu 18 graus aí? Já calculou já? Arco tangente de quanto que eu falei? De 3 vezes 180 dividido por π. Acho que não, hein? O meu tá dando 72. Não, eu fiz de 1/3. Né? É 3 por 1. 3 por 1, porque é cateto oposto, cateto adjacente, né? Tá certo, ó? Certo, pessoal? Não, tá certo. Pode simular aqui um triângulo retângulo, tá? E aí, olha só, 71 graus, ou seja, você só vai conseguir observar satélites que esteja acima de 72, aí vamos aproximar, né? Deu 71 quebrados ali, 71,56, acima de 72 graus. Satélites para baixo disso não vão ser rastreados. Você já vai praticamente perder muito satélite aqui. Né? Então, é uma forma de você já planejar. Olha, vou ter poucas observações aqui, vou ter que perder satélite. Tá. Onde eu posso simular isso? Esse aplicativo GNSS Planning é exatamente para isso.
Então, o que você tem que configurar? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode simular exatamente quantos satélites eu teria disponível para um determinado ângulo de elevação, por exemplo. Uma determinada posição. Então, para isso, o que eu tenho que fazer aqui? Bom, quais satélites... Aí tem que conhecer o meu receptor. Meu receptor coleta GPS, coleta GLONASS, Galileu, Beidou Compass e o indiano QZSS. Vamos supor que o meu receptor só coleta GPS e GLONASS, sistema americano e sistema russo. Eu vou tirar o Galileu, vou tirar o Beidou Compass e vou tirar o indiano. Vai ficar só com o GPS e o GLONASS. Tá? E aí, bom, aí eu vou entrar aqui com as coordenadas aproximadas da onde eu vou fazer o rastreio. Então, no caso aqui nosso, a gente pode pegar exatamente essa coordenada aqui, ó, esse ponto P1. Vamos ver as coordenadas dele aqui, ó. Vou clicar com ele aqui, ó, clicar no botão direito aqui e colocar propriedades. Olha lá. Aqui tem a coordenada aproximada dele. Ali no aplicativo está pedindo em graus, minutos e segundos. A gente pode vir aqui no Google e configurar. Vim aqui em ferramentas, opções. Olha lá, tá graus decimais. Vamos colocar graus, minutos e segundos. Vamos aplicar aqui. Vem aqui propriedades novamente desse ponto. Olha lá, tem aqui já. Vou dar um Ctrl C, espero que dê certo. Ctrl C aqui e vou colar aqui. Vou tirar só o S no final. Vamos ver se ele vai aceitar. Espero que sim. Como que estava antes? Deixa eu ver. Tá. Então vai ter que vir aqui, ó. Colocar o S aqui. E aqui colocar a coordenada, né? Vamos ver se tomara que ele aceite. Vamos aqui agora a longitude. Vamos entrar aqui com a longitude. Aqui no caso é o West W, tá? Em inglês, tá? West W, tá? Que é o East. E aí eu vou retirar ali o O no final. E aí a altitude aqui, pessoal, é aproximado, né? Então a gente tem uma aproximação ali também do valor do H. Ó, se a gente colocar o mouse aqui em cima, aqui ó, elevação, tá vendo aqui? Altitude do ponto de visão, né? Vamos tirar isso aqui, vamos ver. Aí está pela visão. Deixa eu só ver por que ele não está considerando altitude, mas a gente coloca aqui para mostrar também. Porque possivelmente... usar o terreno em alta qualidade... Era para estar mostrando. Deixa eu tentar ver aqui o que está acontecendo. Talvez... Opções... Deixa eu colocar o TM para ver se ele mostra alguma coisa. Não. Bom, por que ele não está mostrando elevação? Eu não sei. Mas aqui em Monte Carmelo é aproximadamente 900, né? 900, 800 e pouco. Eu vou deixar graus minutos segundos aqui mesmo. Deixar o terreno aqui. Vamos ver se ele vai... talvez alguma coisa que eu mudei aí e ele não está considerando, né? Deixa eu ver se ele muda alguma coisa aqui. Acho que não. Depois eu tenho que ver essa questão da altitude, porque ele não está considerando. Tá? Mas geralmente ele mostra aqui, ó, pessoal. A altitude é baseada, claro, no modelo digital aí, tá? Terreno. E ele vai mostrar aqui o valor, tá? Alguma configuração aí que eu fiz, depois eu teria que ver. Mas aqui vamos imaginar mais ou menos 900, tá? Então, pode entrar com valor aqui, aproximado mesmo. Não é precisão. Elevation Cutoff. O que é isso aqui? Elevação, já vai lembrar lá, máscara de elevação. Vamos supor aí que vamos considerar que a nossa, ao invés de colocar uma elevação de 10 graus, no nosso caso aqui, vamos imaginar que nós vamos ter aí muitos, né, para nossa simulação aí, ó, 72 graus, né? Vamos colocar aí, por exemplo, 60 graus, por exemplo, né? A média, tá tudo bem? Vamos ver se ele vai conseguir achar aqui pra gente. Esse ponto, acho que ele achou. Vamos ver se ele foi lá um mapinha pra gente ou não. Eu acho que... Bom, aí foi. Olha lá. Dei um Enter aqui, né? Olha lá. Essa aqui é a nossa posição ali, né? Olha lá em Monte Carmelo. A gente depois dá uma verificada certinho se é aquele ponto mesmo. Altitude aproximada. Aí dia do levantamento, né? Vamos supor hoje. E aí vamos colocar o dia todo. Né? Das 0 horas, 24 horas. Claro, é bom colocar aqui, pessoal, a zona aqui, você pode colocar Brasília, tá? Aqui, ó. Que é o tempo universal menos 3 horas, né?
Tudo bem? E aí vamos aplicar aqui. Aí, você aplicou, né? Bom, e agora nós temos aqui, ó, biblioteca de satélites. Bom, aí vai mostrar os satélites que estão, ele chama de satélites saudáveis, porque os satélites podem estar com um problema, essa informação vem junto com o almanac junto com a mensagem que é transmitida para a gente, né? Essa informação. E aqui, pessoal, olha só. Agora que é interessante, né? Então, aqui, configurações, nós fizemos aí, a configuração nossa, né? De satélites. Claro que estou colocando um ângulo de elevação aqui de 60 graus, por quê? Devia ter colocado... vamos colocar 72. Eles mudaram um pouco a configuração aqui. Antigamente dava para você montar toda essa... baseado na antena aqui. Nessa região, por exemplo, olha, tem um tanto de corte, né? Agora parece que é uma coisa mais geral. Ou seja, você define um valor único aqui, ó. Né? Então, 72 graus. Tá? Vamos ver se aplicou para esta... You have reject access location. Não. 18, 43, 27, 66. Vamos ver se é isso mesmo, né? Só para a gente... É isso mesmo, né? 47, 30, 4.42. Claro que precisa ser preciso, assim, né? Para ter uma noção apenas. Aplicou. Biblioteca de satélites. Aqui vamos nos gráficos. Charts aqui é gráficos, né? Então, olha só. Vamos vir aqui, ó. Número de satélites disponíveis. Se eu usar aquela... Ó, 2 satélites... Bom, ou seja, não dá para eu fazer o posicionamento. Não dá para eu fazer o posicionamento com um ângulo de elevação de 60 graus. Porque eu vou ter poucos satélites. Não dá nem para aumentar... Não adianta nem aumentar a taxa de coleta. Então, se eu tiver numa região que já tem corte, tem 60 graus de corte em todas as suas... Claro, em todos os locais aqui, já dificultaria. É claro que se você olhando aqui, você vai falar, professor, mas é só essa região aqui, né? Você tem toda essa visão aqui, né? Então, vamos colocar aí, por exemplo, vamos colocar aqui que vai ter uma visibilidade, né, de satélites ali. Uma máxima elevação de 15 graus, né? Talvez ali dá para a gente colocar 15 graus ali, talvez. Claro que eu estou simulando aqui, mas uma noção mais ou menos, né? Não precisa ser preciso, exato ali. É para ter uma noção mesmo da região. Depois tem que estudar com calma, né, a região. Vamos colocar aqui, ó, 15 graus aqui, ó, 15 graus, tá? Vamos aplicar assim, aplicar. Tem que sempre aplicar aqui. Vamos rolar agora aqui no... Opa! Vamos ver agora quantos satélites... Opa, lá. O laranja aqui, pessoal, é o número de satélites disponíveis juntando GPS e GLONASS. Não é só GLONASS, não, tá? Parece a legenda dele aqui é meio esquisita, né? Que você coloca GLONASS aqui, parece que é só GLONASS. Não. É GPS mais GLONASS. Aqui é só GPS. E aqui eu tenho GPS e GLONASS. Então, você veja que eu vou ter lá 15 satélites, né? Vai ter períodos aí que eu vou ter mais ou menos satélites. Enfim, né? Então, você vê que no geral aí tá ótimo. Aí tem aquela questão dos dopes, tem a ver com aquela questão da geometria, lembra? Satélites mais esparsos, satélites mais próximos, número de satélites, né? Que afeta a precisão. Quanto maior o dope, pior no meu posicionamento, né? Então, a gente pode olhar tanto para a questão de determinar o erro do relógio do receptor, geral, 3D mais o erro, só posicionamento 3D, latitude, longitude e altitude, só latitude e longitude ou east e norte, né? E aqui só altimetria, tá? Então, meu posicionamento é 3D. Não, meu já é o referenciamento, eu estou mais preocupado com latitude e longitude. Então, aqui, horizontal. Você vê que o dope aqui, ó, bem, né, próximo de 1, até às vezes menor do que 1, mostra que vai ter uma precisão ótima, né? Independente do horário aqui, né? Independente do horário. É claro que tem horários que são melhores, né? Em termos, considerando o erro do relógio do receptor também, vocês vão ver que tem horários aí, por exemplo, no período da manhã é melhor, né? Enfim, mas isso aqui depende da geometria dos satélites disponíveis para aquele momento do rastreio. Então, esse aqui é durante o tempo todo do dia de hoje, né? Bom, e aqui, pessoal, olha que legal. Aqui eu já tenho a informação da ionosfera. É claro que isso aqui é baseado no modelo também, tá bom? Modelo também. Então, o que está mostrando para mim aqui, né? Está mostrando para mim aqui, ó. Vocês podem observar aí. Deixa eu ver se consigo dar um zoom mais aqui ou não. Pronto. Olha só. O que está mostrando para mim aqui, ó? No eixo Y, do lado esquerdo, está mostrando o conteúdo total de elétrons. É o TEC lá, né? Quanto maior o TEC, maior erro no posicionamento, por ponto. Maior variação espacial, maior erro no posicionamento relativo. Então veja aqui, ó, período da manhã, né? Tranquilo, depois chega aqueles horários das 2 horas da tarde, 6 horas da tarde, e horário de pico, vamos dizer assim, que tem maior conteúdo total de elétrons.
E o gráfico em verde está mostrando o índice chamado índice ionosférico. E aí, claro, né, você tem um valor mínimo, um valor médio e um valor máximo forte que ele coloca, né? E aí isso está em relação com a cintilação. Isso aqui tem relação com a cintilação. Então é claro que onde tem maior quantidade, vê que tem uma relação direta, né? Maior TEC, maior esse índice ionosférico, né? E o tracejadinho aqui, ó, é a cintilação, que é aquele erro que ocasiona, assim, principalmente em tempos aí de máxima atividade solar, né? Então vejam aqui que para esse caso aqui eu não tenho problema com a ionosfera, estou tranquilo. Vou pegar uma época aqui do ano, ó, vamos voltar aqui, vamos ver se eu consigo mudar agora de forma mais rápida, diferente lá do INPE. Ou se eu vou ter que... bom, pelo menos eu consigo mudar aqui. Eu vou colocar, por exemplo, um ano aqui, pessoal. Ver se consigo colocar quais anos. Não consigo colocar antes de 2000. Consigo. Vou pegar aqui, ó, 2014, outubro de 2014, tá? Vou pegar dia 10 aqui, ó. Para esse dia aqui, vamos aplicar. E aí vamos lá ver os gráficos novamente, né? E claro, vai mudar um pouco, né? E vamos ver aqui a questão da ionosfera. Olha lá, pessoal. Agora estou em 2014, que teve um pico alto mesmo de cintilação ionosférica, né? E aí vocês observem que, olha só, embora não tenha pouca cintilação, né? A ionosfera aqui, ela teve um comportamento pior do que nós estamos tendo hoje, né? Isso aqui é em 2014, ó. Se eu pegar ainda uma outra época aqui, vamos ver se ele tem dados aqui para anos anteriores aqui ainda. Vamos pegar, ver se... tem de 2000, vou pegar 2001 aqui, vamos ver se ele vai deixar eu pegar outubro aqui. Só para mostrar para vocês que pode acontecer no futuro também. Vamos ver se tem... Pelo visto está falando que não tem satélites disponíveis. Estou achando que talvez não tenha dados para esse ano aí, né? Então, acho que é... Vamos pegar 2010 aí, talvez. 2010, outubro. Vou pegar uma data qualquer aqui, próximo de outubro. E vamos ver aqui, né? Se teve... Bom, não tinha informação de ionosfera também. Mas é legal que tem informações... Tem informações aí dos anos mais recentes, né? Então, 2014 já é um ano interessante aí. Vou pegar novembro aqui também para ver. Mas é legal que a gente vê aí os gráficos, claro, né? E aí tá mostrando aí pra gente Olha lá, ó, aqui teve cintilação. Né? Ocorreu uma cintilaçãozinha aqui. Isso aqui é praticamente da perda de sinal, tá? Esse tracejadinho aqui, vocês olharem aqui, ó. Claro que tá, ó, mínimo, médio, né? Então ainda tem uma média cintilação ali, né? Não foi uma cintilação forte. Tudo bem? Vai ver que os horários de pico é aquele horário que eu comentei com vocês. É das 2 horas da tarde até 6 horas. E aí 9 horas pode acontecer cintilação também devido à formação aí de bolhas ionosféricas. Enfim, por isso que é importante entender um pouco do comportamento da ionosfera para não ter 3 surpresas lá no campo depois, né? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante que dá para mostrar para vocês. Bom, esse aqui é só um videozinho mostrando os satélites que vão ser rastreados, né? Mais para... Não tem muita... Bom, o que é interessante aqui é colocar o mapa TEC, o TEC aqui, ó lá, ó, o mapa de TEC. Ele está carregando, ó, tá carregando o mapa e vai mostrar para a gente aquele gráfico que nós vimos, vai ser representado aqui no mapa agora, né? Mostrando aí o TEC, conteúdo total de elétrons, né? Disponível. Então, assim, quais seriam os melhores horários para fazer o posicionamento para essa situação aqui? Deixa eu carregar aqui, daí a gente vai olhar aqui lá e vai interpretar. Deixa ele carregar aqui o mapa, olha lá. Opa, ó a anomalia equatorial aí aparecendo, né? Claro que tá passando, ó, o horário aqui, né? 5 horas, 7, enfim. Olha lá. Isso aqui acontece nessa nossa região aqui, viu, pessoal? Ela desce aqui. Olha lá, formou aqui, ó. Claro que estou considerando dia novembro, né? Ok? Cintilação, vamos ver se tem, olha lá, cintilação mínima, média, olha lá. Isso aqui tudo é mapeamento, né, pessoal? Mapeamento da ionosfera, nossa área também de atuação. Só que principalmente na parte da pesquisa, que claro tem impacto no dia a dia do mercado aí, né? Para quem trabalha com posicionamento em tempo real, então vocês veem aí, por exemplo, tá tudo mínimo, ó, tá vendo? Tá passando o tempo, tudo mínimo. Claro que posso aumentar a velocidade aqui, ó. Mais rápido, né? Então tá vendo que não teve cintilação, pelo menos
não é esperado, né? Acreditando aqui no modelo. Esse é um problema. A cintilação é um problema que você praticamente perde o sinal de GPS, não tem cintilação ionosférica. E aqui então aqui no gráfico a gente pode ver assim, tá tranquilo, né? Então a gente consegue fazer o rastreio, desde que esteja dentro daquela massa de elevação, e veja aqui que são os horários, os melhores horários que eu já comentei com você lá, 2 horas da manhã, às 8 horas da manhã são os melhores horários, né? É claro que você pode fazer do período da tarde, dependendo da aplicação. Já o referenciamento de imóveis rurais, que exige uma precisão lá de 50 centímetros, tá, tranquilo. Monitoramento de barragem, se for possível fazer nesse horário aqui, melhor, nesse horário aqui né, que você tem as observáveis um comportamento melhor, né, a ionosfera mais calma, vamos dizer assim, né? E aqui já é complicado, né? Aqui já complica um pouquinho. Pode ter surpresas aqui nesse horário, né? Bom, é claro, pessoal, que eu simulei ali para 15 graus de elevação, né? A gente podia imaginar, igual eu falei para vocês. Se eu tivesse lá 30 graus, por exemplo, né? O que acontece? Você vai ver que vai perdendo o satélite. Olha lá, coloquei 30 graus agora. Vocês veem que, olha lá, antes estava 15, já caiu para 10, né? Se eu tivesse só GPS, só GPS, vai ter, usando dupla diferença, que é o posicionamento relativo, já fica complicado o posicionamento para alguns horários. Por exemplo, esse horário aqui já é complicado. Embora a ionosfera seja melhor nesses horários da manhã aqui, ó, os satélites ficam restritos, né? Então o melhor horário seria aqui, das 6 horas da manhã, meio-dia, enfim. E olha lá, bem restrito também, né? Considerando esse corte, esse número de satélites aí que está tendo esse corte, né? Então você olha o Doppler que você fala assim, esse aqui é o melhor horário, né? Mas tem que olhar também o número de satélites que você vai ter à sua disposição. Claro, GPS GLONASS aqui, ó, 10, né? Enfim, não vai ter muita surpresa aqui, né? Ó, em alguns casos tem 6 satélites, pode trazer prejuízos, né? Enfim. Mas então tem que analisar de forma assim, ó. Eu, nesse caso, o que eu escolheria aqui nesse horário aqui? Quais seriam os melhores horários? Se tivesse GPS GLONASS, eu tentaria fazer aí no período da manhã mesmo, né? Período mais cedo possível aí até meio-dia. Tanto é se olhar a ionosfera aqui, ó, se eu pegar das 6 até meio-dia, vai estar um horário razoável. Depois, esse horário das 4, das 6 aqui é bem perigoso. Embora, claro, é perigoso naquilo que eu falei para vocês, depende da aplicação, né? Alta precisão, barragem, que você quer coisa ali do centímetro, às vezes no milímetro. Aí, pessoal, tomar cuidado com essas questões. Agora, se o seu é georreferenciamento, aí não tem muita preocupação. Se o seu é agricultura de precisão, máquinas, isso aqui é importante. Né? Então, esses horários aqui, né? Esses horários aqui é complicado. Tem que tomar cuidado. Bom, então é isso, pessoal. Isso aqui é uma forma de você planejar esse aplicativo aqui. Vou deixar disponíveis para vocês aqui também, tá bom? E como aplicação também para vocês. Desculpa o horário, já está passando do horário aí também. Então hoje já ficou uma lição para vocês e muita coisa interessante. Falamos aí o que é o posicionamento relativo. Falamos que nós obtemos pelo posicionamento relativo, nós obtemos na verdade a distância entre a base e o rover. Não é a fase, a pseudodistância original observável usada aqui, é a diferença entre elas, chamada de dupla diferença, né? Que elimina erro sistemático, erro do relógio do receptor, satélite, atmosfera, né? Efeitos atmosféricos, enfim. Falamos da parte do processamento, falamos que no processamento nós vamos obter, de fato, as componentes da linha base, ΔX, ΔY, ΔZ. Nós precisamos conhecer a coordenada de um ponto para determinar a coordenada do ponto que a gente quer determinar, que é o rover, a base, o rover em função da base, né? Falamos de ângulo de elevação, né? A máscara de elevação. Aí falamos como sabemos que existe uma relação do tempo de coleta em campo, da distância da base e do rover. Né? Falamos isso, né? Quanto mais distância, mais tempo. Quanto menos distante, menos tempo. Quanto mais próximo, a gente espera uma precisão melhor, desvio padrão melhor, do que uma linha de base maior. Né? É claro que isso aí depende das condições ionosféricas. Mostramos para vocês como a gente pode planejar em campo usando esse aplicativo, né? Para ter uma noção de número de satélites visíveis, antes de ir para campo, pessoal. Isso aqui é antes de ir para campo. Número de satélites esperados ali, né? Horários que, dependendo do ângulo do ângulo de corte ali de elevação, né? Se tiver, por exemplo, lá, eu falei para vocês, 50, por exemplo,
a gente calcula isso em função uma regrinha de Pitágoras aqui, né, trigonométrica, tangente, e que é a tangente aqui é a altura pela distância que você está do objeto. A altura do objeto em relação à altura do objeto, em relação a uma construção, por exemplo. Uma árvore, que seja. Por aqui dá para ter uma noção, né? Então, que você tem áreas de obstruções. E se tiver muita obstrução, a gente pode ver, por exemplo, se tiver uma obstrução de 50 graus, né? E a gente, por exemplo, a gente sabe que o GPS fica inviável aqui. Então, não dá para usar o GNSS, né? Então, tanto é que... Bom, aqui é um exemplo, né? Então, já fica inviável. Então, eu teria que usar, por exemplo, vamos usar aqui, 30 graus, será que já é suficiente, né? Se eu estiver numa região assim, que tem algumas obstruções. É claro, pessoal, que foram obstruções aqui, nessa região que eu tinha colocado para vocês, foi obstruções pontuais, tem essa parte de visibilidade aqui, né? Então, dá para ter uma estimativa. De um lado, eu vou observar 15 satélites, por exemplo, né? Por outro lado, eu vou perder satélites nessa região. Então, eu vou ter uma estimativa aí, mais ou menos de uma média aí de 10 aqui, 6 satélites em alguns horários. Aí, os melhores horários você tem que colocar em mãos. Você tem que colocar deixa eu colocar aqui, ó. 20 graus, por exemplo. Tem que ter em mãos, saber a região que você está fazendo o seu levantamento. Coordenada aproximada, a gente colocou aqui, né? Coordenada aproximada, latitude, longitude, altitude. Corte, obstrução. Então, imagina que isso aqui é obstrução, que vocês podem considerar. Bom, o horário aqui, pessoal, mudou aqui, né? Brasília. Bom, sei lá porque tá 2 aqui. Tá fazendo horário de verão, possivelmente, mas não tem mais, né? Então, tomar cuidado aqui. Mas esse aqui é um aplicativo disponível da Trimble, né? Uma empresa que vende equipamentos e serviços da área de posicionamento, inclusive. E que dá pra gente usar para ter uma noção, né? Antigamente tinha que ir para campo com um receptor de navegação para ter essa noção aqui. Agora tem esses aplicativos aqui na internet, tem outros aí disponíveis que a gente pode ver. E, cara, a gente consegue ver também, não somente nos satélites visíveis, então a gente consegue ver, que horário eu tenho maior disposição de satélites. Desse horário aqui, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui, dá para puxar aqui. Desse horário aqui, por exemplo, né? Tem os horários aí, enfim. E dá para ter uma noção dos satélites, né, que eu tenho ali, ou dos horários que eu tenho mais satélites, por exemplo, disponíveis. Só que ao mesmo tempo, olhar o DOP, né? É claro que, tá vendo? Dependendo da aplicação, se é posicionamento horizontal, pelo menos eu não tenho nem que me preocupar muito, né? Vertical aqui também, tranquilo, né? DOP começa a ficar complicado quando você passa de 3, 4, tá, pessoal? Aí já é complicado, né? É claro que depende da aplicação, posicionamento 3D, por exemplo. Né? Então aqui já vê que é um horário, se der um pico aqui, né? Mas no geral, você tem que olhar no geral. Então, não é olhar muito pontual. A questão da ionosfera também. Então você tem assim, a ionosfera ela se comporta melhor nesse horário, das 2 às 8, né? Talvez das 2 às 8 eu tenho um número de satélites aí também legal. Ó lá, tenho 12, 10 satélites, enfim, dá para um ser horário bom para fazer o levantamento. Né? Então tem que levar isso em consideração. Então, tomar cuidado com com esse planejamento anterior. Né? Lembrar que o tempo de rastreio tem associação com a distância que você está da base. Tá? Posicionamento relativo estático. Bom, pessoal, então é isso. A aula de hoje foi exatamente mais sobre essa questão prática, assim, né? De coisas que vocês podem planejar, fazer o planejamento, né? Dessas atividades. Taxa de coleta, lembrei, todas as configurações da base tem que ser igual do rover, né? Para que todas as coletas estão na base do rover, os mesmos satélites, a taxa de coleta, né? Ângulo de elevação, enfim, sejam os mesmos, né? Para não ter surpresas, né? Você perder dado ou colocar coisa desnecessária. Aí você enche a memória do receptor com dado e não usa aquilo, né? Então tem que saber lidar com isso. Então, pessoal, a aula de hoje eu vou encerrar por aqui, tá? E é isso, né? Do posicionamento relativo eu tenho para passar para vocês.